Olá, ouvintes da Bonafides. Começa agora o canal de videoaulas. O tema da semana é a emissão de nota fiscal eletrônica por empresas optantes pelo Simples Nacional. E para falar sobre este tema, utilizaremos o emissor gratuito de nota fiscal eletrônica. Para dar continuidade aqui ao nosso vídeo, teremos alguns tópicos que é, primeiramente, o download do emissor, a instalação do Java. Vamos falar um pouquinho sobre a versão 3.10 do emissor gratuito. E aí a gente parte para a configuração do emitente. E, por fim, falaremos dos tributos e das informações adicionais. Inicialmente, então, no Google, vocês podem digitar emissor NFE. Então, acessar aqui download e instalação. Se ele não cair na versão já 3.10, vocês podem vir aqui no menu download da versão 3.10. Essa versão 2.0 aqui, ela vai funcionar até o dia 31 de março. Vocês vão clicar aqui, vão fazer o download desse arquivo e instalar. A instalação é só dar continuar e já vai instalar o sistema. Pessoal, após a instalação então do sistema, vocês vão vir ou no desktop ou aqui no menu iniciar e abrir a versão 3.10. Enquanto vai abrindo aqui, vamos falar um pouco do Java. Esse sistema ele funciona com Java. Então, pessoal, vocês vão ter que atualizar o Java aí, ou se a versão já estiver atualizada, tudo ok. Para fazer o download do Java, a melhor forma que eu identifiquei aqui é vocês virem aqui no Google também e digitar em Java SE. Por quê? Geralmente, quando vocês vão fazer o download aí do Java, utilizando o próprio Google Chrome ou Firefox, ou até mesmo Internet Explorer, ele não está instalando corretamente. Então a melhor forma é vocês virem aqui no Java SE, entrem aqui no link que vai direcionar vocês para o site da Oracle, cliquem aqui em Java SE, aí vocês vão descer aqui a barra, selecionar Accept. E aí vocês vão identificar no Windows de vocês se o processador de vocês é x86 ou x64. Como que faz isso? Vocês podem clicar na tecla no teclado Ctrl mais Pause Break. Ou vocês podem vir aqui também no menu Iniciar, com o botão direito do mouse, vocês vão clicar sobre Meu computador e clicar em Propriedades. Tá? Aí aqui teremos qual que é o Windows. Tá? Windows 7 Professional. E aqui embaixo teremos outras informações. E aqui a gente quer essa aqui, System Type. 64 bits. Neste caso, vocês vão fazer o download então da versão de 64 bits. Agora, se a de vocês estiver 32, vocês vão selecionar esse link aqui, ok? Continuando um pouquinho no Java,
o sistema, ele às vezes bloqueia a abertura dele, o Java bloqueia, por causa de segurança. Então, a forma de evitar esse bloqueio é vocês vindo aqui no Exception List, Site List, vão clicar em Editar Site List e vão digitar este link aqui, tá? Não se esqueçam aqui de digitar o HTTP, ok? E cliquem em OK. Salvem, OK novamente. Bom, referente à versão do emissor gratuito, conforme a nota técnica aqui 2013-005, a partir de 31/3/2015 não será possível mais utilizar a versão 2.0 da nota fiscal eletrônica. E ainda mais um pouquinho sobre esse assunto, também não será possível vocês importarem as notas fiscais emitidas na versão anterior para essa versão nova. Não sei o motivo, eu sei que teve várias alterações do layout, talvez seja por isso. Bom, pessoal, vamos então ao que interessa, que é a emissão de nota fiscal eletrônica por empresas optantes pelo Simples Nacional. Nessa aula eu não vou falar especificamente sobre o sistema. Essa aula aqui é uma aula direcionada para quem já conhece o sistema e que talvez esteja fazendo a emissão de nota fiscal eletrônica do Simples de forma incorreta. Então você que já conhece o sistema aí vai clicar aqui no emitente, detalhar, e vai observar aqui se no campo regime tributário está marcado Simples Nacional. Se no seu estado houver excesso de sublimite de receita, então você vai marcar essa outra opção aqui. Tá? No caso de Minas Gerais, como não temos, vamos deixar Simples Nacional normalmente. Então está parametrizado o emitente, eu vou selecionar esse emitente. Esses dados aqui, pessoal, não é de nenhuma empresa, isso aqui eu gerei, né, nesses sites aí da internet que geram CNPJ e inscrição estadual, somente para fins de teste. Vamos aqui então emitir nova nota. Então você aí que utilizava a versão antiga do emissor gratuito, pode ver aqui que teve algumas modificações. Antigamente o campo de data e hora era separado, então você tinha um campo para data, outro campo para hora. Foram incluídos esses campos aqui para informar se é consumidor final ou não, para informar o destino da operação, se foi atendimento presencial ou não presencial. Foi incluída aqui a finalidade de emissão, devolução, retorno. E teve outras também que depois a gente faz uma videoaula específica sobre a transição dos dois emissores. Aqui no emitente, então, a gente vê que está marcado Simples Nacional, certo? E vamos lá no produto, então. Vou incluir um novo produto e vou na aba Tributos. É aqui que a gente vai fazer a nossa instrução, que a gente vai dar a instrução para vocês. Esse campo aqui também é interessante lembrar, pessoal. Vou aproveitando aqui e dando algumas dicas, tá? Valor total dos tributos. Essa aqui é a Lei 12.741/2012, que foi chamada aí comumente de Lei da Transparência dos Tributos. Ou seja, toda vez que você vender para consumidor final, você tem que informar para o consumidor final quanto de tributo que está envolvido naquele preço do seu produto, ok? Tem outras formas de fazer, pergunte aí ao seu contador referente a essa lei. Então aqui, gente, nos tributos, vocês vão observar também se está marcado aqui Simples Nacional. E aí a gente começa aqui com o CSOSN,
que é o código do Simples Nacional. Anteriormente a gente tinha somente o CST, mas de um determinado momento para cá criou-se o CSOSN, que é específico para empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, anteriormente você tinha a tabela de CST que continha 3 dígitos. O primeiro dígito era a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos eram a tributação. Agora a gente tem no Simples Nacional 3 dígitos para a tributação e mais um dígito para a origem, ok? Então, numa nota fiscal, por exemplo, se a gente tivesse utilizado esse CST aqui, sairia, se eu marcasse aqui a origem nacional, 0101. Se fosse no regime normal, se a gente marcasse a origem, 000, ou seja, nacional e tributado integralmente. Simples Nacional aqui então. Esses CSOSNs aqui, pessoal, a gente tem um manual direcionado especificamente para as empresas optantes pelo Simples Nacional, que vai nos conduzir, nos orientar, além da norma mesmo que criou. Então, se você entrar no portal da Nota Fiscal Eletrônica, aqui, ó, você vai vir aqui em Documentos, Manuais, Orientação do preenchimento da NFE versão 1.05. A minha já está instalada, eu vou só abrir ela aqui. Vocês vão se direcionar à página 32 do manual. Aqui na página 32, então, vai conter as principais orientações no que tange a emissão de nota fiscal por empresas optantes pelo Simples Nacional. A primeira orientação que a gente tem aqui, então, com relação ao grupo de tributos de PIS e COFINS. Só que eu não vou seguir por aqui não, vou seguir lá pelo emissor mesmo, que vai ficar mais tranquilo para a gente, ok? Então aqui, gente, vocês vão acompanhar lá no manual a forma de utilizar esses códigos aqui. Vou dar um adiantado aqui para vocês. Esse tributados com permissão de crédito é quando você vai vender para uma empresa que vai revender o seu produto. Então, você está sendo tributado e você ainda vai conceder um crédito para quem está adquirindo aquela mercadoria, desde que o crédito seja devido, né? No máximo de 3,95%, que é de acordo lá com a Lei Complementar 123, né? Então, você tem aqui as tabelas do Simples Nacional. E nas tabelas você vai verificar qual que é a alíquota do ICMS que você pode ceder de crédito. Como que é calculada aqui essa alíquota de ICMS para fins de cessão de crédito para o destinatário da mercadoria? Quando você pega o seu extrato do Simples Nacional, você vai ver lá que tem o somatório das receitas dos últimos 12 meses anteriores ao período que você está executando. Então, se a gente estivesse falando de créditos para hoje, aqui, ó, dia 22/2/2015, você verificaria esse percentual no extrato de janeiro, que foi o último mês que você pagou imposto. Então, você sempre vai ceder com base no último mês que você pagou imposto, certo? Então, se a sua somatória de receitas de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 foi de um total de até R$180 mil, o percentual que você poderia ceder de crédito em fevereiro seria de 2,25%. Já adianta aqui também para o pessoal que está aí, que emite nota de serviço, né, que já seria a parte de município, segue o mesmo conceito para fins de retenção de ISS, tá? Então, se você tivesse naquela mesma condição, você poderia sofrer retenção de ISS se fosse devido ao percentual de 2%. Então, aqui, se eu estou utilizando esse crédito, obrigatoriamente eu tenho que preencher esses 2 campos aqui. Então, aqui eu informaria
aquele percentual, correto? Então aqui, 1,25%. E aqui eu colocaria quanto de crédito que eu estou cedendo para o meu destinatário. Vem de onde esse valor? Você vai pegar aqui do valor total bruto vezes a alíquota, certo? E aí você lançaria aqui o valor. Vamos para os demais códigos. Se fosse o 102, é quando você vai vender para alguém que não vai fazer uso daquele crédito. O 103, aqui em Minas Gerais, a gente não tem essa condição de isenção. Aí vocês têm que verificar no estado de vocês. Tributada com permissão de crédito e com cobrança de substituição tributária, é o caso ali para as indústrias e para os demais substitutos tributários. Você aí que é substituto, você é tributado e você também está cobrando na sua nota o ICMS-ST, que é uma antecipação do ICMS de terceiros. Tá? E aqui você tem a mesma situação, com permissão de crédito e sem permissão de crédito. Esses códigos de imunidade não tributária são códigos específicos para essas situações. E o 500 aqui é quando você comprou a mercadoria, já recolheu o ICMS da sua operação e você está circulando internamente essa mercadoria, ou seja, dentro do seu próprio estado. Então você não vai pagar ICMS novamente sobre essa operação. Nesse caso, para que o seu contador possa apurar corretamente o imposto, você tem que usar aqui o 500, o CSO-SN 500, senão você vai pagar novamente ICMS lá no extrato do Simples, na DAS. O código 900, ele é um código específico que ele vai ser usado sempre que a operação exigir ou em determinados casos em que só deve ser utilizado eles. Por exemplo, na devolução de mercadorias. Então, toda devolução do Simples Nacional é no código 900. Importação do exterior também, código 900. Porque esse código habilita para você aqui o campo de ICMS, tá? ICMS e ICMS-ST se for necessário. Vamos aqui então ao IPI. Quanto ao IPI, nas operações nacionais, nas operações que não sejam de importação, você não irá preencher este campo. Tá? Às vezes a gente pega aí os XMLs emitidos por alguns sistemas e eles colocam vários códigos aqui. Empresa optante pelo Simples, não destaque IPI, a não ser em caso de importação, que a gente vai utilizar o código 49. Bom, vamos falar aqui com relação ao código de enquadramento. O código de enquadramento, até então, não temos a tabela. E o manual da nota eletrônica manda utilizar o código 999. Então, sempre que for nota de importação, o código de enquadramento aqui vocês vão ter que preencher, porque senão o sistema vai dar erro. Agora, se for notas fiscais que não envolvem operações que exijam o destaque de IPI, que seria o caso da importação, vocês vão deixar tudo em branco. Tá? PIS e COFINS. O PIS e COFINS, tanto na importação quanto nas operações nacionais, vocês devem utilizar o CST 99. Está aqui na orientação do manual. Essa que eu vou pegar aqui e fazer questão. Então está aqui, ó. Recomendações para preenchimento da NFE por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Utilizar então, gente, sempre o código 99 com base de cálculo 0, alíquota 0 e valor do imposto 0, tá? Então ficaria assim, ó, 99, percentual, 0 e 0, tá?
A versão anterior, ela habilitava esse PIS-ST aqui e muita gente preenchia e dava erro, tá? Felizmente, nessa nova versão, ele não habilita, né? Ele deve analisar ali o produto e ver realmente se deve ser uma situação dessa. Ou o CST, né? O COFINS da mesma forma, 99 percentual 00. Pode pegar aí várias notas que vocês vão ver o pessoal, todo mundo utilizando isso aqui errado. E a partir de 2016 as empresas optantes pelo Simples estarão no SPED. Futuramente isso pode dar problema, né? Por último, então, pessoal, para a gente encerrar aqui o treinamento, vamos falar sobre as informações adicionais. As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas estão obrigadas a informar nos dados adicionais do documento alguns textos. Então, são textos obrigatórios para toda emissão de nota por optante pelo Simples Nacional. Esse texto, que é documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e este texto também não gera direito a crédito fiscal de IPI. Esse texto aqui específico, você vai utilizar ele sempre que lá na nota fiscal você utilizar aquele CSOSN que gera crédito para terceiros, ou seja, tributada com permissão de crédito, ou o 101, né? Tributada com permissão de crédito, que refere a isso. Então, vocês ficam obrigados a informar. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor. Qual valor? Aquele valor que vocês preencheram lá, mas que o sistema, infelizmente, não já traz ele aqui automaticamente. E correspondente à alíquota de que percentual? Aquele percentual que a gente falou agora há pouco, tá? Obrigatório, então, esses dois aqui. E este outro aqui, de acordo com a ocasião. Vamos também aqui, gente, dar algumas outras orientações aqui com relação à emissão de nota fiscal por optantes pelo Simples. A empresa optante pelo Simples pode destacar ICMS na nota? Pode. Em que caso? Nos casos de devolução de mercadoria, se houver a necessidade, se for devido àquele destaque. Então, se você comprou X de mercadoria, referente àquele X de mercadoria, você está devolvendo um valor Y, e este valor tinha ICMS, você deve destacar na sua nota de devolução proporcional à devolução que você está fazendo. Então, devem destacar. E vão usar qual código? A situação tributária 900, tá? Não se esqueça, 900. E aí, com relação ao IPI, eu posso destacar o IPI? Não, não pode. O IPI, a empresa do Simples, em hipótese alguma, irá destacar o IPI. Como que você vai fazer então? Você vai vir aqui, ó, no produto, né? Você vai vir nos dados aqui e vai informar o IPI aqui em outras despesas acessórias. Aí você vai informando ele aqui em outras despesas acessórias. Quando você fizer aqui a totalização da nota, ela vai somar aqui no valor total da nota e aí vai fechar com a sua devolução, tá? E com relação à substituição tributária? Só mais um momento. Referente às informações adicionais, quando você estiver devolvendo o IPI, não se esqueçam de fazer a citação aqui da devolução de acordo com o regulamento do seu estado, né? Então, devolução parcial, devolução integral de mercadorias, referente à nota fulana de tal. O campo de despesas acessórias é composto de X valor de IPI. Por quê? Se você não informa isso ali para o destinatário, provavelmente ele não vai poder se creditar daquele IPI, porque ninguém sabe referente a que são aquelas despesas acessórias. Então, informe aqui, valor do IPI destacado na nota fiscal de compra
proporcional X, né? E aqui na aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados, também é obrigatório, gente. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma operação que envolve um outro documento emitido anteriormente, a referenciação não basta apenas informar aqui nos dados adicionais. Foi criado então uma tag específica para informar, para fazer a vinculação de um documento com o outro. Isso aqui é o quê? É para que o Estado consiga acompanhar a operação. Quando você faz essa vinculação aqui, você ligou uma nota na outra, tá? Então, se for uma devolução referente a uma compra que ocorreu com uma NFE, você vai vir informar a chave da NFE de compra aqui. Se foi uma compra vinculada a uma nota fiscal modelo 1 ou modelo 1A, você vai informar aqui a série, número, a UF. Ok? Bom, por hoje é só. Até a próxima videoaula.